Guardar domingos e festas. Como entender esse assunto? Fica no vídeo até o final, porque o pastor Eliazar Domini, ele vai falar sobre o assunto, porém de forma detalhada. Por isso, não sai do vídeo e fica até o final. Acompanhe aí. Guardar domingos e festas, né? Como explicar para essas pessoas o que aconteceu para do nada Bíblias terem domingo ao invés de sábado? Opa, essa é uma pergunta muito interessante. Na realidade, principalmente essa fraseologia, né, este mandamento modificado será encontrado principalmente no Catecismo Romano, o Catecismo da Igreja Católica. Lá está escrito, o primeiro mandamento foi alterado com o segundo, ali houve uma modificação onde tem não farás para ti mais de esculturas, tem não pecar contra a castidade, que na realidade é um mandamento que já está contemplado em não adulterarás. Então eles dividiram o mandamento. O primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, enfim, aí vai ter não pecar contra a castidade, guardar domingos e festas. E este mandamento foi alterado por homens. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica a ordenança para guardar o domingo, para guardar domingos e festas. Então, essa é uma mudança que foi efetuada bem posteriormente, inclusive posterior a Jesus Cristo. Eu fiz um vídeo no meu canal, Andressa, mostrando a história da mudança do sábado para o domingo. E nós entendemos que com Constantino a coisa ficou assim muito mais em forma de lei, mas algumas pessoas podem dizer assim, os adventistas dizem que foi Constantino que mudou, mas antes a gente já encontra, lá nos primeiros séculos, antes de Constantino, primeiro e segundo século, cristãos guardando domingo. Diga a verdade. Você tem encontro, mas você encontra também cristãos guardando sábado. Inclusive, nesse vídeo eu mostro vários documentos claros, evidenciando que em duas cidades principais, Roma e Alexandria, se guardava o domingo. Mas os pais da igreja escreveram documentos oficiais, eu tenho esses documentos, eu apresentei eles no meu vídeo, mostrando que ao redor do mundo, o historiador disse o seguinte, ao redor do mundo, todos os cristãos guardam o sábado, exceto em Roma e Alexandria. Inclusive tem um pai da igreja que, na cidade onde ele morava, se não me falha a memória, em Milão, na Itália, guardava-se o sábado. E ele foi para Roma, e lá em Roma já se guardava o domingo. Quando ele chega em Roma, ele viu todo mundo guardando domingo, ele começou a guardar o domingo. Ele disse, quando está em Roma, faz como Roma faz. Quando eu saí de Roma... Então, quer dizer, havia cristãos já guardando domingo? Sim, mas gente apostatando já havia desde o primeiro século. A própria terceira epístola de João, a segunda e primeira carta de João, na realidade, ali bem pertinho do Apocalipse, ele diz que já havia pessoas negando que Jesus tinha vindo em carne. João chega a dizer assim, nem recebam essas pessoas em sua casa, não saudeis. Ou seja, heresias e problemas já existiam. Eu não espero uma igreja santa e que não tivesse tais problemas. Então, a questão é, Deus sempre teve filhos fiéis e observando o mandamento do Senhor? Sim, Deus sempre teve. Então, o mandamento do sábado, dado por Deus, é bíblico, não foi dado no contexto apenas para Israel, foi dado antes, e os servos de Deus, os filhos de Deus, devem continuar observando. Inclusive, eu quero citar duas passagens. Uma que está no livro de Isaías, capítulo 66, verso 22. Diz assim, porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Então, novo céu e nova terra não existem ainda é de pecado. Mas o texto diz assim, olha, porque o novo céu e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. É bem interessante a estrutura hebraica desse verso, porque alguém poderia dizer assim, desde um até outro, ou seja, a semana toda, de um sábado até o outro, você vai estar adorando a Deus, assim, a semana toda, só que não é isso que o texto está falando. Se você vai no texto hebraico, está assim, de sábado em sábado, ou seja, a cada sábado. É assim que está na língua hebraica, né? Muito interessante isso. E para aqueles que dizem assim, mas o sábado, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais necessário. Mateus capítulo 24. Que todo dia é o sábado. Que o sábado pode ser todo dia a Deus. Exato. Eu já li isso também. Pois é. E aí Jesus, quando ele vai falar sobre a sua vinda, essa é uma passagem muito interessante, onde Jesus diz
Ele diz aqui, olha, deixa eu ver, cadê o texto? Aqui, capítulo 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Ora, no inverno eu sei por quê. Frio, nevando lá em Jerusalém. Agora no sábado, porque Jesus fez a ressalva? Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. É muito interessante essa passagem de Mateus 24 por uma razão. O texto, ele tem dupla aplicação. Está falando sobre a volta de Cristo, mas os eventos aqui mencionados referem-se principalmente à destruição de Jerusalém. E quando Jesus está falando, olha, vai vir a destruição e etc., e ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado, e ai das grávidas, daquelas que amamentam e etc. Por que no sábado não? Como eu disse, porque o sábado seria impossível de ser guardado. Agora um detalhe, sendo para a volta de Jesus ou para a destruição de Jerusalém, esse evento ocorre, se for a destruição de Jerusalém, nós entendemos que esse texto está se referindo à destruição de Jerusalém, ela ocorre no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, 70 anos depois que Jesus já tinha ido para o céu, o sábado ainda era observado. Esse aí eu não sabia, não. Percebe? Então, veja, Jesus faz uma ressalva para algo que aconteceria no ano 70. Ano 70 depois de Cristo. Por que ele faria tal ressalva? Se o sábado não fosse... E outra, alguém poderia dizer assim, mas Jesus está falando aqui para judeus. Não. O contexto é claro, Jesus está conversando com seus discípulos, ou seja, com os cristãos. Não tem como ser judeu. Não tem como ser judeu. Então Jesus está falando para os seus discípulos aqui. E Jesus está dizendo assim, olha, ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Lá no ano 70. Porque lá no ano 70 o sábado ainda era o dia do Senhor. Então claramente o mandamento não foi alterado. Se fosse, Cristo não diria isso. Ele diria assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Para que mencionar o sábado? Não é? Então não são muitas evidências. E tem gente que diz que o sábado não está no Novo Testamento. Só para finalizar, um último texto que eu queria ler com você, está em Hebreus capítulo 4. Esse texto é muito interessante. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, e ele diz assim, olha, porque em certo lugar, assim disse Deus do dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º, e outra vez não entrarão no meu repouso, visto que resta alguns que entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, o apóstolo Paulo está argumentando o seguinte aqui. O povo de Israel era para entrar em Canaã e ter o descanso. Mas eles não entraram em Canaã para ter o descanso porque eles foram desobedientes. E aí ele diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu queria fazer uma ressalva aqui neste verso, porque é o seguinte, Andressa, Paulo vem trabalhando desde o capítulo 3 com um verbo, o verbo descansar aqui, o repouso, é o repouso que ele chama de catapauses. Repouso, essa é a palavra em grego para repouso, catapauses. Então Paulo diz assim, olha, o povo de Israel era para ter descansado, catapauses. Eles eram para ter entrado naquele descanso, catapauses. E aí ele vai, todos os versos aqui, porque em certo lugar diz do dia 7º, repousou Deus de suas obras, catapauses e tal e tal. Aí, num verso 9, ele diz, ainda resta um repouso. Aí ele criou uma palavra nova para usar aqui, que esta bem aqui, está escrita em grego, mas eu acho que você vai conseguir ler. Sabatismos. Tô me dizendo que é mais fácil, porque se eu só olhar, você não entender, não. Sabatismos, que significa repouso sabático. Eu acho muito interessante a mudança, porque essa palavra só acontece aqui. Paulo criou essa palavra e não aparece em lugar mais nenhum da Bíblia. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim, Andressa, olha, o povo de Israel era para ter entrado naquele descanso, mas eles não entraram por causa da desobediência. Mas vocês ainda podem entrar no descanso de Deus, ou seja, vocês podem ir para Canaã celestial. Só que quando ele muda a palavra, que ele poderia dizer, ainda restam catapauses para o povo de Deus, e entender o quê? Tinha Canaã terrena, o povo foi desobediente, não entrou no descanso, mas ainda tem uma Canaã celestial, tudo certo. E esta parece ser a ideia do texto. Só que quando Paulo muda a palavra de catapauses para sabatismos, Paulo dá um duplo sentido aqui. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus, você pode descansar lá, mas enquanto não está lá, você pode ter o descanso aqui. O sabatismos, o descanso sabático. Então a pessoa chegar para mim e dizer que no Novo Testamento não fala de sábado, está aqui sabatismos. Agora eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o significado de sabatismos. É óbvio, se você pegar qualquer dicionário vai dizer repouso sabático, 7º dia. Paulo está dizendo assim, você pode desfrutar do repouso na Canaã celestial
já repousando aqui no sábado. É como se você tivesse um antegozo da vida eterna repousando aqui no sábado. Então, quando você repousa no sábado aqui na terra, você já está se preparando para o repouso na Canaã celestial. É isso que Paulo está dizendo. Caramba, é como se fosse uma experiência já de um pouco de paz, né? Do que essa Nova Jerusalém vai nos trazer. That's it. Muito bem, que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, caso você queira acompanhar a entrevista, a matéria por completo, tá bom? Convido você a se inscrever no canal, deixar o teu like, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.